Olá, o tema dessa aula que eu vou abordar será sobre segurança na prática odontológica. Tá? Meu nome é Rodrigo Arcader, eu sou professor da Universidade Estácio de Sá, da Faculdade de Odontologia, e eu fiz minha graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Me formei em 2001, trabalhei como professor substituto aqui na universidade de 2001 até 2014, inclusive eu ainda faço parte do grupo de professores que dão aula no curso de TSB, que agora é online. Eu também atuo no consultório particular e minha formação, eu sou especialista em odontopediatria e ortodontia e também tenho mestrado em odontopediatria na área de concentração de cardiologia. E essa parte de biossegurança, ela é fundamental para a gente, para toda a equipe de saúde bucal conhecer, né, alguns conceitos sobre biossegurança e levar realmente a prática bem a sério, né, com seriedade, com profissionalismo, para que você consiga êxito na sua prática da questão da biossegurança. Então eu dividi basicamente esse nosso curso em 4 grandes tópicos, né? Primeiro, uma definição, o que vem a ser a biossegurança, né? Alguns conceitos também sobre a questão da microbiologia, tá? Algumas terminologias que são específicas da microbiologia, que são fundamentais para a gente poder prosseguir no nosso curso. Um manual de biossegurança, que eu fiz bem didaticamente. Esse manual está disponível online para acesso gratuito, mas eu fiz de uma forma didática para ficar mais fácil a visualização, né? Mais fácil, eu fiz como se fosse um protocolo, tá? E esse último item justamente é isso, um roteiro clínico para como você manter corretamente, né? Desde a paramentação de toda a equipe profissional, passando pelo como você montar o consultório, né? A questão de toda a questão da proteção individual e a proteção do local e como fazer de forma correta, tá? Então, o que vem a ser a definição, o que vem a ser a biossegurança, né? Esse conceito, esse termo tão falado na atualidade, né? São ações voltadas para prevenir, minimizar e principalmente eliminar os riscos inerentes às atividades, a pesquisa, a produção, o ensino, o desenvolvimento, a tecnologia e a prestação de serviço. E toda essas biosseguranças, né, essas práticas, elas visam a saúde do homem, dos animais, preservar o meio ambiente e a qualidade dos resultados. Então vai desde evitar a questão da contaminação cruzada, a questão do descarte correto dos resíduos que são produzidos nos serviços de saúde de forma geral e quando a gente fala na nossa área da odontologia. Então tudo isso tem que ser pensado, tanto a questão da nossa saúde do homem como a questão ambiental também. E toda a equipe de saúde bucal, o cirurgião dentista, o auxiliar de consultório dentário, o técnico de saúde bucal e o técnico de prótese dental, todos eles estão o quê? Expostos, tem um risco constante de adquirir doenças no exercício das suas funções, né? Quando a gente atende indivíduos, pessoas, todos esses indivíduos e essas pessoas, elas trazem consigo muitas patologias que, infelizmente, às vezes não são ditas por eles. Então a gente tem que manter todo essa nossa cadeia séptica, né? Temos sempre que nos preocupar. Para quê? Porque a gente está sempre um risco constante de adquirir essas doenças. Então é fundamental que nós tenhamos cuidados no nosso dia a dia, no nosso roteiro, na nossa prática, para evitar esses riscos. E a falta de cuidados em relação à biossegurança leva o quê? Ela leva uma intensificação no ciclo de infecções cruzadas, né? E quando a gente pensa em infecção cruzada, o que vem a ser? Que termo é esse? É uma transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outra pessoa, que resulta necessariamente em uma infecção. Por isso o termo é infecção cruzada. E cabe ao profissional, ao cirurgião dentista, ele vai orientar e manter a cadeia séptica por parte da equipe odontológica, ou seja, ele vai supervisionar, ele vai orientar,
ele vai guiar, né, todo o roteiro, vai supervisionar para que esses riscos sejam praticamente nulos ou mínimos. E além disso, é fundamental também o quê? O cumprimento das normas de qualidade e segurança quanto ao radiodiagnóstico, né, aos riscos que o paciente tem exposto à radiação também, essa radiação secundária, e o descarte dos resíduos gerados pelo atendimento, ou seja, os resíduos perfluorocortantes, resíduos que são contaminantes, resíduos não contaminantes. Então, cada resíduo tem a sua correta coleta e seu correto armazenamento. Então, cabe ao cirurgião dentista a supervisão de todas essas etapas. A biossegurança, ela nunca é completa quando os profissionais de saúde, eles atendem a um paciente, ou eles manipulam instrumentos, materiais biológicos ou superfícies contaminadas, ou seja, sempre existe um risco presente ali naquela situação. Então, o risco, o que ele nos serve, né? O risco ele nos mostra que ele tem que ser um estímulo para que a gente se dedique e não ao inverso, quer dizer, não que, poxa, o fulano teve um acidente perfluorocortante, ou uma outra pessoa ocorreu uma infecção cruzada. Mas isso pode acontecer. Não pode. Por isso a gente tem que se dedicar, tem que ser seguido todo um protocolo clínico, tá? Uma sequência de ações que visem com que isso não ocorra. Tá? Então esses riscos eles estão presentes, por isso a gente tem que redobrar, triplicar a nossa atenção. E lógico, existem milhares de doenças infecto-contagiosas, mas as principais doenças que representam riscos no consultório odontológico, a gente vai citar algumas porque existem outras tantas, né? Não cabe falar uma por uma, mas as mais prevalentes, né, seriam os vírus como catapora, a hepatite B, né, que existe a vacinação, a gente vai falar um pouco mais à frente, a hepatite C, conjuntivite herpética, a herpes simples, herpes zoster, mononucleose infecciosa, o sarampo, a rubéola, a parotidite, a gripe, o citomegalovírus e o HIV, também que é muito preocupante, né? As pessoas ficam muito preocupadas em relação ao vírus do HIV. As bactérias também podem levar pneumonia, infecção por estafilococos, estreptococos, bacilos, por exemplo, da tuberculose, também demandam muita atenção, tá? E os fungos, por exemplo, a gente pode associar mais a candidíase quando a gente fala de consultório odontológico. Os profissionais da odontologia, eles também devem se vacinar, né? Como a gente falou agora, principalmente em relação à hepatite B, tá? Tem as doses corretas, o ideal depois é que se faça um exame para ver se foi soro convertido, tá? Embora não existam todas as vacinas para prevenir essas doenças, né? Então como não existem essas vacinas, cabe a gente redobrar o nosso cuidado, né? Para que não tenhamos nenhum incidente, nenhum risco. E quando a gente fala das definições, os conceitos de microbiologia. A microbiologia, ela é o ramo da biologia que estuda os seres microscópicos, ou seja, os micro-organismos, né? E suas interações com outros seres vivos, por exemplo, com o homem, com os animais, com as plantas e com o meio ambiente. E alguns termos que são fundamentais para a gente poder prosseguir o nosso curso, né? Que a gente entenda alguns conceitos que muitas vezes são os conceitos que podem parecer básicos demais, mas que são conceitos que são fundamentais para o seu entendimento. Como, por exemplo, a patogenicidade, tá? Que é a capacidade de produzir uma doença, que a gente chama de micro-organismo patógeno ou patogênico, tá? E a virulência. A virulência é o grau que a gente mede ou a intensidade patogênica, ou seja, a amostra pode ser virulenta, pode ser altamente virulenta ou pode ser avirulenta, ou seja, né, nenhuma patogenicidade nessa situação. E o que a gente chama de infecção ou colonização? É a presença do micro-organismo em determinada área ou superfície do organismo sem que ocorra um dano, né? Então,
por exemplo, uma situação de armistício, uma convivência harmônica ou uma microbiota indígena. O que vem a ser uma microbiota indígena? É aquele micro-organismo que estabelece colônia permanente dentro ou sobre o corpo, e o principal é que não produz doença. Ou seja, aquela microbiota indígena ela está ali, ela está presente, mas ela não causa nenhum problema para o ser humano, nesse caso que a gente está falando. E uma doença infecciosa, são os micro-organismos, eles invadem, né? Eles superam as defesas, né? A gente tem defesas no nosso organismo, né? Defesas externas e defesas internas, e produzem dano para o hospedeiro. Tá? E a gente pode dividir essa infecção em infecção exógena ou infecção endógena. O que vem a ser infecção exógena? São os parasitas externos, ou seja, a maioria das infecções, né? E a endógena? A endógena seria a microbiota normal ou indígena, que ela pode estar em um número maior e aí sim levar a alguma infecção, né? A candidíase, por exemplo, é um exemplo de uma infecção endógena. Ela está ali presente, mas se ela se proliferar, se ela tiver uma proliferação mais acentuada, ela pode levar assim uma infecção. E a infecção exógena como é que a gente pode definir, né? A minoria dos micro-organismos, eles são capazes de produzir uma doença no homem, tá? Mas eles podem gerar doenças em pessoas saudáveis, mesmo quando estão em pequeno número, ou seja, quando são a gente pode chamar de micro-organismos estritamente patogênicos, ou seja, eles estão lá só para causar doença. Tá? Então, mesmo em número pequeno, em pessoas saudáveis, pode sim ocorrer a doença no homem, né? Então, é chamada de infecção exógena. A infecção endógena são, por exemplo, os micro-organismos que estão na pele, na boca, nas vias respiratórias, no intestino, né? E uma doença infecciosa com maior frequência em organismos comprometidos, ou seja, muitas vezes pessoas que estão imunologicamente suprimidas, né? Indivíduos que fazem uso de imunoterápicos, indivíduos transplantados, né? Indivíduos às vezes com uma idade mais avançada. Então todas essas características podem levar a uma infecção endógena, ou seja, o hospedeiro ele está mais sujeito a manifestar aquela doença nesse caso. E também quando ocorrem mudanças ecológicas que favorecem uma determinada espécie. Então a gente pode chamar esses micro-organismos de micro-organismos potencialmente patogênicos, ou anfibiontes, ou a microbiota indígena, como já falamos anteriormente. Outras definições de doenças infecciosas, né? Uma doença infecciosa transmissível quando passa de um hospedeiro para o outro, por exemplo, a tuberculose, tá? Uma doença infecciosa altamente transmissível ou contagiosa, um exemplo é a varíola, apesar dela estar praticamente erradicada há muitos anos, tá? Mas é um exemplo. E uma doença infecciosa não transmissível, uma intoxicação alimentar, né? Ninguém vai passar uma intoxicação alimentar de um indivíduo para o outro. Por isso é importante sempre ter uma vigilância epidemiológica, ou seja, para que essas patologias, tá, elas sejam acompanhadas, sejam verificadas, sejam mensuradas, para verificar se há uma incidência maior em determinada população, se há o porquê que ocorre. Tá? Então, por isso, existe essa vigilância constante para esses fins, né? Para que a gente possa mensurar essa questão. E a doença infecciosa, ela pode ser também endêmica, ou seja, ela está constantemente presente em baixos níveis, por exemplo, malária, febre amarela, que tem sido muito dita hoje em dia em regiões tropicais, tá? Então, ela é uma região, normalmente, ela está concentrada naquele local, tá? Ela não está espalhada. A doença infecciosa epidêmica, né, que a gente chama até de uma epidemia, ela ocorre com maior frequência que o usual, né? Por exemplo, uma epidemia de gripe no inverno, dengue no verão, tá? Que são situações um pouco mais alarmantes, né? Que demandam uma vigilância epidemiológica mais constante, né?
uma supervisão mais constante, muitas vezes tomada de decisões, né? Sejam elas de decisões só educativas, né? Educação para a saúde, como se faz campanhas, né? De prevenção, por exemplo, da dengue, de evitar água parada, né? Essas questões todas, justamente a vigilância epidemiológica, ela nos ajuda nesse sentido, para que tomadas de decisões sejam feitas a fim de erradicar determinada patologia. E uma doença infecciosa pandêmica é uma epidemia que pode se alastrar por uma região inteira, por exemplo, um continente, ou até mesmo pelo mundo, que é uma situação ainda mais preocupante. Os serviços de odontologia, eles devem cumprir normas de biossegurança, ou seja, normas essas baseadas em leis, portarias, normas técnicas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e secretarias estaduais e municipais. E o que essas leis elas observam, né? Essas normas observam? Proteções contra radiações ionizantes são corretamente feitas, tá? Radiação de luz halógena produzida pelo fotopolimerizador, tá? Medidas de controle para doenças infecto-contagiosas, quer dizer, será que a equipe toda ela é vacinada? Como é que é feito o processo de esterilização do material? Como é que são colocadas essas barreiras físicas, né? Se isso é trocado, não é? Se existe, como é que é esse expurgo, né? Como é descartado o lixo? E principalmente justamente esse último item, a destinação dos resíduos de saúde, né? E a proteção ao meio ambiente. Aonde é descartado, como é descartado, aonde é armazenado, esse descarte é feito de forma correta. Isso tudo tem que ser observado, anotado, e cabe à equipe odontológica prestar essa conta, né? Ela supervisionar, ela fazer de forma adequada conforme o Ministério da Saúde preconiza. E se não houver, existem sanções previstas em lei, que vão desde uma simples advertência, tá? E em casos mais graves podem levar a multas classificadas como leve, grave ou gravíssima, inclusive levando uma interdição do estabelecimento odontológico, tá? Segundo a Lei Federal 6.437, de 20 de 8 de 77. Existe um manual de biossegurança em odontologia da Secretaria do Estado de Saúde, tá? Juntamente com a coordenação de fiscalização sanitária, que foi baseado alguns desses, como manipular determinados instrumentos, né, artigos, como é que a gente vai vai proceder, e também em relação à proteção individual, tá? E, inclusive, também está disponível para baixar esse manual, e esse guia de prevenção e controle dos riscos dos serviços odontológicos, da tecnologia em serviços de saúde da Anvisa, tá? E esse guia, ele é bem bacana, que ele justamente nos auxilia no sentido de como montar o consultório de forma correta, tá? Como é que você vai fazer de forma adequada a montagem, tá? Que não pode se misturar, desde como montar, né? Como você vai orientar seu arquiteto quando for fazer sua obra, que a sala de esterilização tem que ser separado, não pode haver contato do material contaminado com material estéril, né? Tem que ter o armazenamento correto, como é feito o descarte do material. Então tudo isso tem que ser planejado desde a obra para montagem do consultório, passando por toda a rotina clínica até justamente o descarte dos resíduos que são formados após a rotina na prática odontológica. Então esse guia é bem interessante nesse sentido, tá? Da Anvisa, justamente para não ocorrer depois que você terminar a montar o seu consultório, né? Você montar toda a sua equipe e depois você falar, caramba, poxa, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer uma obra de novo, eu vou ter que alterar porque eu não segui corretamente o que foi prescrito pela Anvisa. Então isso é fundamental, esse guia, tá, de 2006, que seja visto e seja bem acompanhado, tá? E algumas terminologias que são fundamentais para a gente também, para a gente prosseguir
quando a gente pensa em biossegurança. Por exemplo, a antisepsia. O que vem a ser a antisepsia? Tá? A antisepsia, ela visa controlar as infecções, né, que a gente acabou de dizer que a gente está sujeito a riscos, estamos sujeitos a infecções endógenas, exógenas, então a gente tem que eliminar esse risco. Então, a antisepsia, ela visa controlar essas infecções a partir do uso de substâncias microbiocidas ou microbiostáticas para usar na pele ou na mucosa. E a asepsia, ela visa controlar as infecções usando substâncias microbiocidas ou microbiostáticas para uso em superfícies, equipamentos e instrumentos. Ou seja, quando você pensa no antisséptico, né, a gente prescreve, eu vou prescrever um antisséptico bucal. Por quê? Porque é usado justamente em pele ou em mucosa. Tá? Então, a asepsia é feito em superfícies, equipamentos e instrumentos, e a antisepsia em pele e mucosas. A principal diferença é essa. E o que são artigos? Artigos são os instrumentos, né, que a gente usa o tempo inteiro, os instrumentais de naturezas diversas, que podem ser veículos de contaminação, ou seja, evitar a contaminação cruzada, né, de um paciente para o outro, ou muitas vezes do profissional para o profissional, ou do profissional para o paciente. Tá? Então os artigos, cada artigo tem uma classificação e de acordo com a sua classificação, alguns têm um risco maior e outros um risco menor. Tá? Então os artigos chamados de críticos são aqueles que penetram através da pele e mucosa adjacente, e nessa categoria a gente pode categorizar as agulhas, lâminas de bisturi, sondas exploradoras, sondas periodontais, materiais cirúrgicos e outros. E esse tipo de artigo, eles exigem ou esterilização, tá? Ou uso único, ou seja, usou e descartou, você não vai aproveitar para outro paciente. Aqui exemplos de artigos críticos, tá? Agulhas, lâminas de bisturi, fórceps para extração, sonda periodontal e curetas para raspagem. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras, como condensador de amálgama, espátula de inserção de resina, alicate de uso ortodôntico. Eles exigem uma desinfecção de alta atividade biocida ou esterilização. Ou seja, esse tipo de material sempre deve ser esterilizado. Né? Então, quais são os exemplos? Instrumental para inserção de amálgama, tá? Espátulas para resina, alicates ortodônticos, pinças, porta-grampo e grampo para isolamento absoluto, ou seja, todos esses instrumentais também exigem a esterilização, mas eles são classificados como semicríticos. E os artigos não críticos são os artigos que são destinados, só tem contato com pele íntegra do paciente, tá? E eles requerem ou uma limpeza ou uma desinfecção de baixo ou médio nível, ou seja, por exemplo, jacaré, tá? Avental plástico. E os artigos descartáveis, como o próprio nome diz, depois que você usou, você vai descartar, ou seja, o sugador, a proteção para seringa tríplice, usou de paciente para paciente, eu vou pegar e vou descartar. Quer dizer, entre um paciente e outro, esse material vai ser todo descartado. E o que a gente chama de barreiras? As barreiras podem ser consideradas como um bloqueio físico que deve existir nos locais de acesso à área onde vai exigir uma asepsia e só vai ser permitida a entrada de pessoas com indumentária apropriada, ou seja, pessoas que estejam completamente paramentadas, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que a gente chama de equipamento de proteção individual, ou EPI. Então as barreiras, por exemplo, pode ser uma barreira física, né, uma parede, uma porta de correr, que justamente vai limitar aquele acesso a pessoas somente que estejam paramentadas ou pessoas que circulem por ali devidamente, corretamente, com a vestimenta ideal. E, por exemplo, paredes, divisórias, blindex, vidros que dividam muitas vezes uma sala de prótese, né, onde existe corte de gesso, de um local onde vai ser lavado o material. Tá? Então, essas barreiras são fundamentais
para que seja feita a cadeia séptica correta, para que você não misture material contaminado com material esterilizado, tá? Então isso é essencial. E todo meio físico que possa ser utilizado como forma de impedir ou dificultar também o carreamento de agentes patogênicos de um indivíduo para o outro, ou seja, a barreira vai ser uma barreira mesmo, né? Uma barreira física, então você pode ser colocado como a gente vai mostrar agora, o filme de PVC, né? Para você forrar todas as superfícies, né? A gente vai mostrar também que existem vários locais do consultório, né, principalmente onde os profissionais que trabalham ali, eles vão manipular com a luva contaminada, tá? Então, se você for pensar, aonde eu vou colocar minha barreira física, né? Aonde o profissional vai ter contato com sua luva contaminada no equipamento odontológico, tá? Então, ainda falando sobre a questão da rotina, né? A limpeza do instrumental, ela é o processo onde são removidos restos estranhos, materiais estranhos, por exemplo, matéria orgânica, sujidade, de superfícies e objetos. Sempre eu vou falar um pouco mais à frente com essa luva grossa, tá? Justamente para proteção, para evitar perfurações, evitar contato físico. Então ela tem que ser uma luva de borracha grossa, não adianta usar a luva de procedimento, que você usa para atendimento, porque ela é muito fina. Tá? Então essa luva tem que ser uma luva de borracha grossa.